Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso tema de hoje é por que as sopas são um bom negócio? Entre parênteses, mesmo quando os preços dos insumos aumentam. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa última live do aquecimento do evento Soparia 10K. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Nosso tema de hoje é por que as sopas são um bom negócio, independente do aumento de preço. Eu vou falar um pouco sobre o porquê que as sopas são um bom negócio, mas eu vou focar hoje no tema de hoje, por que elas são um bom negócio independente do aumento de preços. A gente na quinta-feira tem o evento Soparia 10K e essa é a última live de aquecimento antes do evento. Como eu expliquei nos stories de hoje, esse aquecimento é para ir abordando assuntos que são interessantes, que podem ajudar você a abrir a sua cabeça, assuntos para você ajudar você a conhecer o mercado de sopas. E não dá para falar tudo num dia só. Então, no evento Soparia 10K, eu vou falar bastante coisa, mas essas lives de aquecimento para você já ir aquecendo os neurônios. O evento se chama Soparia 10K. Você sabe por quê? K é um símbolo grego que significa 1000. Você sabia disso? Ou você escreve KKK sem saber? Quando a gente escreve ali no WhatsApp KKK, a gente está escrevendo na realidade 1000. Vocês sabiam disso? Pois é. 10K é 10.000. E por que o nome do evento é Soparia 10K? Soparia 10 mil reais. Na realidade, eu vou mostrar para vocês o método que eu usei e que os meus alunos usam para faturar 10 mil reais por mês vendendo sopas congeladas. Então, na quinta-feira, eu vou fechar esse ciclo todo das lives de aquecimento, trazendo bastante conteúdo para vocês e mostrando esse percurso todo, tá bom? Então, faz parte do conteúdo da quinta-feira, como foi que eu comecei, por que eu escolhi, o que eu aprendi no mercado de sopa, quais são as vantagens, quais são as possibilidades de crescimento, enfim, vou abrir o jogo. E aí, como já tem muita gente perguntando, já vou adiantar aqui que no final da live de quinta-feira, eu vou abrir as matrículas para a próxima turma do curso Viver de Sopa. Então, se você quer ser um super, se você quer entrar para a grande comunidade dos sopeiros do super, você fica de olho na quinta-feira, porque eu vou abrir logo depois da live, tá bom? Aqui na bio do Instagram tem um link para você se inscrever para quinta-feira. E por que você deve se inscrever, mesmo sendo um evento no Instagram? Porque você vai receber lá as notificações, os lembretes. Essa live de quinta-feira não vai ficar gravada, então se você perder, perdeu. Por isso que é importante você ser notificado do início, tá bom? Então, hoje a gente vai falar, eu falei nessa semana agora de alguns temas importantes, 4 erros que você pode estar cometendo aí na sua soparia, a importância da precificação correta, e hoje eu vou mostrar os motivos, assim, vou embasar esse argumento de por que as sopas são um bom negócio, mesmo se os preços dos insumos subirem, como está acontecendo agora. A gente está naquele momento de instabilidade econômica. Então, vamos pensar aqui uma coisa primeiro. O que é um bom negócio, assim? O que caracteriza um negócio como sendo bom? Será que alguém aí tem algum palpite? Eu vou começar, mas depois vocês podem colaborar e colocar aí no chat. Bom negócio, segundo assim, uma das coisas que eu acho que faz um bom negócio é um negócio que dá lucro. Todo mundo concorda? Dá um dedinho aí para mim no coração para eu saber se vocês estão concordando que um bom negócio é um negócio que dá lucro. O que vocês acham disso? Parece real, né? Um bom negócio também, ele permite que a gente viva dele, né? Porque a gente não quer ter um negócio para ter só preocupação. A gente quer ter um negócio para poder viver do nosso negócio. Concordam? Então, um bom negócio, ele dá lucro, ele permite que a gente viva dele. Um bom negócio também, ele tem uma operação simples, ou seja, a gente consegue cuidar de todas as etapas sem enlouquecer, sem precisar contratar pessoas com especialização. Não que isso não sejam bons negócios, mas eu acho que isso é característica de um bom negócio na atualidade, né? O mundo mudou muito de 2020 para cá e hoje em dia a própria contratação de mão de obra mudou um pouco de perfil, então eu acho que um bom negócio hoje, uma característica de um bom negócio hoje é ele ser simplificado. Agora, isso quer dizer que um bom negócio não dá trabalho?
Dá, claro que dá. Eu vou te falar uma coisa, quanto mais rico ou rica você ficar, mais trabalho você vai ter. Pessoas ricas, elas têm que ter trabalho, onde vão investir o dinheiro, que carro eu vou comprar, eu tenho que pagar o IPVA dos meus carros, eu tenho que decidir onde eu vou passar as férias. Ser rico dá trabalho, então logo um bom negócio ele vai te dar um pouco de trabalho também, mas é um trabalho bom, desde que ele venha acompanhado disso que eu falei. Um bom negócio dá lucro, um bom negócio não depende de uma equipe enorme, ele vai te dar um pouco de trabalho, mas é um trabalho positivo. Um bom negócio também, ele tem um produto que tem demanda, né? Eu venho falando nisso aqui para vocês porque isso é uma coisa muito importante que às vezes a gente não se dá conta. Às vezes você faz aí um brigadeiro de... Vamos pensar uma coisa bem diferente, um brigadeiro de jiló, sei lá. Um brigadeiro de jiló que é muito bom, que a sua família adora, até brigadeiro de biomassa de banana, que é uma coisa mais conhecida, que até pode ter alguma demanda, mas será que esse produto tem bastante demanda na região que você mora? Será que as pessoas já têm o hábito de consumir o brigadeiro de jiló? Ou você vai ter que criar uma demanda para poder vender o seu produto? Então, na minha opinião... Opa, esbarrei no microfone. Na minha opinião, um bom negócio, o produto já tem demanda. Ô, Cíntia, vai ficar gravada assim, mas não tô falando, não vai ninguém embora não, hein? Por favor, fica aqui, vai ficar gravada, mas eu quero que vocês assistam até o final, porque é importante a participação. Então, um bom negócio, a demanda já existe e as pessoas já estão acostumadas a comprar o seu produto. Quando a gente resolve criar demanda do zero, assim, eu vou inventar uma coisa que as pessoas nem conhecem. Isso requer uma verba milionária, isso é coisa assim para indústrias pesadas, assim, que resolvem criar uma demanda que o consumidor nem conhece. A pessoa importa uma ideia, isso geralmente não é para os pequenos empreendedores. Então, continuando aqui, definindo o que é um bom negócio é um produto que já tem demanda. Um bom negócio também ele é escalável. O que é escalável? Você consegue fazer muitas unidades daquilo e crescer em volume. O que não é escalável? Por exemplo, você pode ser uma pessoa super talentosa na confeitaria, fazer um bolo lindo, daqueles que parece uma obra de arte. Você consegue fazer 20 no mesmo dia? Você consegue aumentar a sua produção para aumentar o seu faturamento? Possivelmente não, porque você é um artista e o seu bolo ali reflete a sua arte. Então não é um negócio escalável. Aí o seu crescimento vai ficar limitado a quantas obras de arte, bolo você consegue produzir num determinado período. Então, para mim, um negócio ele tem que ser escalável para ele ser bom. Ele não depende só do dono para funcionar. Isso é uma coisa que a gente está vendo muito agora, né? Eu tenho vários alunos e alunas que tiveram Covid agora recentemente, eu também tive. Se o negócio depender do dono estar ali na cozinha, na produção, para ele andar, às vezes ele não pode ser um negócio. O dono nunca vai tirar férias. Eu não estou dizendo para vocês não estarem presentes nos negócios de vocês. A gente tem que estar presente, é aquele ditado antigo, né? O olho do dono é que engorda o boi. Ele ainda é parcialmente verdade, porque esse olho do dono ele foi substituído por controles, por planilhas, por checagens que a gente faz no nosso negócio. Então, o negócio não deve depender do dono para funcionar. Tudo isso que eu falei aqui, todos esses tópicos, as sopas se encaixam neles, além de outras coisas que eu nem vou falar aqui para não ficar muito longo. Mas hoje a gente vai focar em outras características que fazem das sopas um bom negócio, independente dessa alta louca de preços que está aí. Então eu separei aqui alguns diferenciais para compartilhar com vocês. Eu tenho acompanhado bastante, converso tanto com o produtor, com uma ponta, quanto com os meus alunos para acompanhar esse impacto. E eu percebo que quem faz sopa consegue driblar isso com mais facilidade, e sobre isso que eu vou falar agora, sobre esses tópicos, tá? Primeiro as sopas usam produtos que são sazonais. Aí você deve estar aí pensando, é óbvio, né? Mais ou menos óbvio, né? Porque tem alguns produtos que que você não pode se encaixar nessa categoria. Por exemplo, agora, quem trabalha com confeitaria, por exemplo, não consegue aproveitar a sazonalidade, porque são aqueles produtos, às vezes, até importados.
Então, as sopas você consegue realmente aproveitar não só as safras, como também as super safras. Você sabia que o nosso país tem super safras de alguns alimentos? Não é em toda a região, não é todo mundo, todos os estados que se beneficiam, até porque o nosso país é muito grande. Então, às vezes, uma coisa que tem super safra lá no Nordeste não tem no Sul, por questão do clima. Mas a gente se beneficia, sim, de super safras e de safras, que as sopas elas conseguem se encaixar, e aí é o pulinho do gato, sem ficar monótono, né? Porque uma coisa é assim, tá bom, eu tenho batata barata o ano inteiro aqui na minha região. Você não pode vender só batata, né? E o legal das sopas é que você consegue, por causa da composição das receitas, aproveitar essas safras e não ficar monótono. Você consegue ter variedade e manter o seu cliente ali feliz com aquilo que você está fornecendo, tá? Então, isso é uma característica importante. Só a sopa se encaixa nessa característica? Não, outras coisas se encaixam, mas se vocês vão ver aqui conforme eu for avançando no conteúdo, por que isso se aplica mais às sopas do que aos outros pratos, né? Por que as sopas são realmente um produto alimentício que tem muitas vantagens econômicas sobre os outros produtos alimentícios. Cláudia, você já sabia disso tudo antes de começar a trabalhar com sopa? Não, de tudo não. Muita coisa eu descobri porque eu fazia sopas, eu fui sócia de uma empresa de alimentação natural, a gente tinha sopa no cardápio, eu fazia sopas às vezes no buffet, mas eu nunca tinha focado num negócio só de sopas. Eu descobri muita coisa sobre esse mercado depois de mergulhar no universo das sopas. Então, quando eu falo aqui para vocês, são coisas que eu pesquisei, são dados que eu usei, né, enfim. Então, isso é realmente uma característica muito importante que as sopas têm. O segundo diferencial que faz par aí com esse primeiro é a adaptação de receitas de acordo com o que você tem disponível. O que acontece quando você tem um prato que já está no seu cardápio? Eu até peguei aqui um exemplo que aconteceu comigo, uma sopa de tomate. O tomate está na safra, o custo da sopa baixinho. Aí o tomate começou a sair da safra, ou teve uma alta louca por causa de alguma chuva, greve de caminhoneiro, alguma coisa levantou o preço do tomate. Eu não quero tirar totalmente o tomate do meu cardápio. Como é que eu posso fazer? Eu posso inventar uma receita nova. Então, no meu caso, quer dizer, eu já fiz isso com várias receitas, mas no caso do tomate, eu fiz uma sopa de tomate com inhame. Nessa mesma época que o tomate deu um pulo, o inhame estava super na safra. E aí o que eu fiz? Eu criei uma sopa creme de tomate, que acabou sendo super bem aceita. Não, assim, eu tiro momentaneamente do cardápio aquela sopa que ficou com custo alto por causa de problema de preço e coloco uma no lugar que eu crio com o que está na safra. Eu vou adaptando e criando receitas de acordo com o que a natureza está me dando naquele momento. Isso é uma coisa que na Europa é muito comum, principalmente nas cidades menores, você trabalhar com um produto que tem, né? Você chega num restaurante bacana, assim, é o que tem na natureza. O cardápio às vezes é escrito até à mão no dia, porque é o que o cara foi colher ali e servir. Isso às vezes na cidade grande a gente não consegue manter, a gente depende do que os atravessadores estão vendendo, né? Do que o fornecedor nos traz. Quem tem esse privilégio de comprar direto do fornecedor é maravilhoso, mas às vezes a gente não tem. Então, o que você pode fazer com as sopas é ir adaptando as receitas. Isso Cláudia, só as sopas podem fazer isso? Não, você pode fazer isso com comida também. A questão da comida é que é mais difícil você criar, especialmente se você está fazendo direitinho, usando a ficha técnica, controlando o seu negócio, você criar um novo prato, fichar, fazer o custo e colocar ele para vender com tanta rapidez. E as sopas, isso é um produto que é mais fácil você criar uma receita nova, levantar o custo, especialmente se você já é meu aluno ou aluna, você sabe que na ficha técnica rapidinho você faz essa alteração ou cria uma receita nova e você já tem ali o custo para saber por quanto você tem que vender e manter a sua margem de lucro. Lembra que eu abri aqui a live falando o que é um bom negócio? Bom negócio ele tem que dar lucro, né? A gente tem que ser feliz, tem que tudo isso, mas o bom negócio também tem que dar lucro. Então, a sopa tem esse diferencial em relação aos outros produtos, essa facilidade de você adaptar, criar, trocar o ingrediente para poder manter a sua sopa com um custo dentro do que você precisa para ter lucro. Então, vamos lá. Gente, pode perguntar o que vocês quiserem, tá? Eu tô falando meio metralhadora giratória hoje, que eu tô empolgada. Essa semana, assim, que tem evento e tal, eu fico empolgada, eu fico mais acelerada, mas vocês podem aí perguntar, interromper, tá?
Terceiro ponto, que eu acho que também é importante, casa, todas as coisas se comunicam com isso que eu acabei de falar, na questão da facilidade, é você ter um cardápio extenso, mas não usar tudo ao mesmo tempo, e criar rotações de cardápio. Você já ouviu esse termo, rotação de cardápio? Então vamos supor que você tenha, sei lá, no curso tem 61 receitas. Vamos supor que você criou aí, que você tem 50 receitas. Aí você cria um cardápio semanal de 7, 8, 10 sopas, de acordo com o que você for vender na sua região. E você vai rotacionando para manter o custo de mercadoria vendida dentro daquilo que você precisa. Isso é muito mais fácil fazer com as sopas. Isso com comida é muito mais difícil, porque você acaba ficando um pouco repetitivo. E com as sopas você consegue observar o custo da sopa, escolher sabores que são diferentes e consegue manter um cardápio variado e um custo baixo. Deu para entender? Se você tem uma base de 50, 60 receitas, você pode criar aí 7, 8 rotações de cardápio. Por que é legal ter rotação? Porque o seu cliente não vai assim, toda semana que ele vê o seu cardápio, ele pensa, na segunda-feira eu vou tomar sopa de abóbora de novo, terça-feira eu vou tomar sopa disso. Para a pessoa olhar o cardápio e falar, opa, tá tudo diferente. Às vezes você só mudou um detalhe. Você tem uma sopa de abóbora com gengibre, uma sopa de abóbora com hortelã, uma de abóbora com abobrinha, você tem lá 8 tipos de sopa de abóbora, você vai botando uma por semana, mas elas são todas diferentes, porque o paladar é diferente. E isso, quando você trabalha com comida, com qualquer alimento sólido, é mais difícil você fazer isso e conseguir manter essa variedade, porque, voltando lá, quando que um negócio é um bom negócio? Quando ele dá lucro, quando a gente vive dele, quando ele tem uma operação simples, quando ele não depende de uma equipe com qualificações muito especiais para funcionar, quando tem um produto que tem demanda, tá vendo? Tudo isso se encaixa nessas características que eu estou falando para vocês agora, tá? Então, no seu cardápio você pode manter muitas opções de sabores e ir rodando de acordo com o preço dos insumos. Agora, tem um ingrediente que tem nas sopas, eu fiz até uma imagem aqui que eu botei nos stories hoje, que é o ingrediente que tem na sopa em grande quantidade e que vai ajudar em todos esses argumentos que eu tô dando para vocês. Quem estava curioso com a foto tá aí. É água, né? Qual é outro prato, outro produto alimentício que vocês conhecem que tem tanta água na composição? Isso é uma vantagem competitiva imbatível. Cultivar de cogumelos é comida, dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Muito mais trabalho, e eu falo muito do ponto, né? Que a gente prepara um prato no ponto maravilhoso e chega na casa do cliente, ele superaquece ou assa demais e a gente perde até o controle sobre a qualidade do que a gente está servindo. Então, eu vou mostrar para vocês uma miniatura de uma planilha de custo para vocês terem ideia do que é o impacto quando você pensa num produto, na composição de custo de um produto, aonde 40% em média, às vezes mais, às vezes um pouco menos, é água. Você já imaginou, assim, olha, eu vou mostrar aqui peraí que eu vou trocar a imagem, vou mostrar para vocês uma outra imagem, que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Não deu para mostrar inteira a ficha, porque não cabe aqui nesse formato do Instagram. Isso aqui é uma ficha de uma canja, de uma porção de canja, é um recorte da ficha técnica da canja. Não sei se vai dar para vocês verem tudo aqui. Eu acho que sim. Então, tá vendo aqui? Aqui é a quantidade, nessa filinha do lado, 325 gramas de água e depois a quantidade de cada ingrediente. Por aqui dá para vocês sacarem, para uma porção de canja, 325 gramas é água. Deu para vocês visualizarem por que isso não tem não tem outro produto que você tenha isso na composição. E olha o preço na receita, né? Você tem o preço ali do filé de frango, da batata, da cenoura, da cebola, do arroz parboa, hortelã, e 0 para água, né? Porque a água a gente usa aquela que a gente já faz o rateio da água no nosso custo fixo, ela não entra como custo no ingrediente. Então, isso é uma vantagem competitiva, assim, tipo, imbatível. Isso é uma coisa que eu vou falar para vocês que eu só me dei conta
depois que eu comecei a trabalhar com as sopas e comecei a fichar as sopas, né? Quando eu comecei a fazer, com algumas fichas que eu tinha, algumas eu fui criando e fui fichar depois. Quando eu fui fichar as sopas, quando eu fui fazer as fichas técnicas, é que eu me dei conta disso, do peso da água, da importância da água dentro da ficha técnica. E por que quando os preços aumentam, peraí, a gente não sofre tanto quanto uma pessoa que, por exemplo, faz marmita, né? Porque disfarça um pouco o aumento de preço, e até porque você pode, por exemplo, no caso da canja, a cenoura andou aí uns meses atrás a 14, 15 reais o quilo. Aí você foi lá na sua ficha técnica e viu que a cenoura, o aumento da cenoura, você foi verificar o quanto que era o impacto. Uma porção de canja leva 20 gramas de cenoura. Aí quando você olha no contexto, como tem muita água e tem outros ingredientes, às vezes aquilo ali não dá um impacto tão grande no seu CMV, por causa da quantidade de água que leva na receita. Então isso é uma coisa que é óbvio, Cláudia, toda sopa leva água. É óbvio por um lado mas em termos de custo, você já tinha parado para pensar nisso? Na importância de você ter um ingrediente que é custo zero no seu preparo? Fala aí para mim, vocês já tinham enxergado isso ou não? Ou vocês estão, tipo, a ficha tá caindo agora? Tem outro diferencial que eu acho bastante importante, mas eu não vou aprofundar nele hoje, que ele é comercial. Esse é bem a pauta do evento de quinta-feira, eu vou me aprofundar nisso na quinta-feira, que são as parcerias, as parcerias que você consegue fazer quando você tem uma soparia, elas atingem um determinado público-alvo, que é meio blindado contra a crise, tá? Não é um público que tá ali contando se você aumentou 50 centavos ou não. E você alcança essas pessoas através de parcerias. Então, esta é uma outra vantagem, assim, o tema da live de hoje é por que as sopas são um bom negócio apesar dos preços estarem subindo. Então, só para quem chegou depois alinhar com o que eu tô falando. Você atinge pessoas que não estão brigando pelos centavos. Fafates, não é bacana essa visão? Pois é, Cultivarte, não é só por causa disso, é um conjunto de coisas, mas isso é uma coisa que às vezes está tão na nossa cara e a gente não enxerga. Por que eu falo muito aqui do custo de mercadoria vendida versus o preço de venda. Então, assim, como é que você consegue, tendo o custo de mercadoria vendida relativamente baixo, alcançar um preço de venda alto, né? O que faz um negócio ser bom é se ele dá lucro para você. E o que faz um negócio lucrativo? Eu não vou mergulhar nesse assunto porque eu já fiz uma live sobre isso, quinta eu vou falar um pouco mais. Isso, é você conseguir controlar o CMV individual ou unitário, custo de mercadoria vendida do seu produto. E por que a sopa, nesse caso, é tão mais competitiva? Tá aí a imagem. Boa noite, Claudineia. Então, eu não sei se vocês vão lembrar, eu falei esses dias aqui, não sei se foi nos stories, eu fui no horto-mercado aqui da minha cidade ontem, e aí eu tava ali conversando, vendo preço, aí eu fui no pessoal que vende orgânicos e comecei a comparar os insumos orgânicos dos convencionais. Neste preciso momento, não sei se isso vai durar para sempre, mas nesse momento a diferença de preço entre o produto convencional e o produto orgânico encolheu um pouco. Não está mais tão grande a diferença, pelo menos neste lugar que eu consultei. Eu já tinha feito uma pesquisa numa feira de orgânicos também que tem aqui. A diferença não está tão grande. Então, que oportunidade que a gente consegue enxergar aí no caso das sopas? Uma linha de orgânico. Especialmente se você mora nos grandes centros, uma cidade para lá de 50, 60 mil habitantes já tem demanda para isso. Este é um momento ótimo de você criar uma linha de sopas orgânicas, aproveitando essa diferença que encolheu. Por que isso? Cláudia, mas o insumo é mais caro, como que eu vou ganhar dinheiro? O insumo é mais caro, mas a percepção de valor do consumidor, quem busca um produto orgânico, está disposto a pagar muito mais do que quem compra um produto convencional. E por que isso agora está bom? Porque essa percepção, ela não varia de acordo com o preço do orgânico. Essa percepção, ela existe em quem compra produtos orgânicos. A pessoa que compra o produto orgânico, lembra que eu falei numa live aqui
acho que foi uns dias atrás, não lembro qual foi, que eu falei do óculos que a pessoa usa. A pessoa que busca produto orgânico, ela tem o óculos da saúde, da sustentabilidade, do planeta. Sim, Fafates, a qualidade é muito melhor. A gente vê a qualidade na hora que a gente cozinha. E o consumidor que está ligado nisso, que busca o alimento orgânico, ele está sim disposto a pagar mais. Ele está disposto a pagar muito mais. Então, quando você compra um insumo, você vai lá na sua ficha técnica e joga lá o custo do insumo orgânico. E aí você coloca ali, você não vai cobrar o preço mínimo, você vai cobrar um preço mais caro porque o consumidor está disposto a pagar. Não adianta você criar uma linha de sopas orgânicas e vender baratinho. Ninguém vai comprar porque ninguém vai acreditar que você está usando orgânico de verdade. Tá? Só para adiantar, assim, é um tipo de produto que não adianta você fazer promoção, vender barato. Aí todo mundo fala, não deve ser orgânico não deve estar misturando e tal. Então, nesse momento você consegue comprar o orgânico mesmo e consegue ter uma margem de lucro muito boa. Então, fica aí uma dica de oportunidade de negócio para quem está começando a soparia agora, para quem já tem e quer pensar numa coisa diferente. Este momento, essa diferença diminuiu. Que legal, você tem uma horta, isso é o suprassumo do luxo, né? Ter uma horta é maravilhoso. O sabor é diferente, sim, o sabor do convencional é muito contaminado. Em alguns produtos realmente tem uma diferença muito grande. Então, quem tem essa oportunidade de fazer isso agora, eu acho uma ótima oportunidade de negócio. Se não der para fazer 100%, tem duas formas que eu acho bem legais também. No Rio tem um restaurante muito legal chamado Celeiro. A cenoura é verdade, cultivar a cenoura é adocicada, é maravilhosa. O Celeiro, ele é um restaurante de comida natural, só vai artista, assim, o valor é bem alto, ninguém que vai lá está preocupado com o preço. E o Celeiro já foi 100% orgânico e agora ele identifica no buffet 50% orgânico, 30% orgânico, 100% orgânico. O que é isso? É um buffet de saladas super top. Quando tem ali uma salada onde tem parte dos ingredientes orgânicos, eles sinalizam que ali 50% daquela salada é orgânica. Ah, poxa, Cláudia, não tem graça, eu quero 100% orgânico. Tem graça. O que é melhor, você não comer orgânico nenhum ou comer 50%? Então, eles colocam ali 10, 20, 30, 50, eles vão variando ali, tem coisa que é convencional. Aí você escolhe, eu quero comer só orgânico, você vai no que é 100% orgânico. Mas vocês podem fazer isso com as sopas também. Eu já fiz isso. Você pode ter uma sopa com parcialmente orgânica. Aí eu acho legal botar o percentual, né? Você está fazendo uma canja, só cenoura é orgânica. Ou você bota um selinho. Esta sopa foi luxuosamente preparada com cenouras orgânicas, ou você bota o percentual. Tantos por cento dessa sopa é orgânico. Isso já vai te dar uma diferença. Você pode cobrar mais por isso e é legal. Você vai estar, inclusive, dando um upgrade no planeta. A outra forma é você usar orgânicos sempre que possível. Isso tem que ser feito de forma muito íntegra, né? O sempre que possível tem que, de fato, ser com frequência. Eu usava isso nessa empresa onde eu fui sócia de alimentação natural. Eu tinha uma parceria com a Unacopa, que é uma cooperativa do Rio que eu conheci nos Jogos Olímpicos e são super incríveis. E a Unacopa tinha produtos convencionais e produtos orgânicos. Então a gente já falava que era da agricultura familiar, porque era fato, né? Os insumos todos eram provenientes da agricultura familiar. Isso é um super valor, assim, todo mundo adorava. E parte desses insumos da agricultura familiar era orgânico. Então a gente falava, esse prato aqui hoje tem 30% de insumos orgânicos. Ou às vezes a gente fazia uma coisa até em cima do ingrediente, criava um prato em cima daquele ingrediente. Então, isso eu vivo falando aqui em proposta de valor, em diferencial, em como que você pode aumentar a sua margem de lucro, né? Porque tem os pilares de um negócio bem sucedido, que não é o tema da live de hoje, mas enfim, a sua proposta de valor tem que estar definida. E dentro das sopas, você consegue fazer isso lindamente. E nesse momento, você pode aproveitar esta pouca diferença entre o convencional e o orgânico para fazer isso. Por que não achamos... O que, Fafates? Por que a X não achamos? Não entendi a tua pergunta. Pode me explicar melhor?
Às vezes, assim, a gente, quando lê muito jornal, vê muita notícia, a gente pode ficar meio contaminado, assim, né? Só tem notícia ruim. Eu não leio jornal, não sei se vocês sabem, eu acho que quando alguma coisa é importante de verdade, alguém vai me contar. Então, eu não leio jornal. Ah, pode me chamar de alienada? Sou. Eu leio notícias de negócios. Isso eu leio. Inovação, o que está se fazendo na Europa, nos Estados Unidos, como é que o negócio pode melhorar, empreendedorismo, isso eu sou vidrada. Agora, abrir o jornal para ler tragédia, tô fora. Porque às vezes a gente fica tão contaminado pelas notícias ruins que a gente não vê uma oportunidade bem na frente do nosso nariz. Se você pegar um livro para ler, um jornal de 100 anos atrás, as manchetes são parecidas, né? E o mundo está aí, nós sobrevivemos, as gerações passaram, enfim. Toda crise esconde uma oportunidade, assim. Sempre tem uma forma de você ganhar dinheiro, mesmo quando todo mundo está dizendo o contrário. Então, boa noite. Isso mesmo, Fafates. Às vezes a gente não acha 100% orgânico e fica engessado e preso, né? Então, essa história de botar percentual é legal por isso, porque você consegue trabalhar com orgânico e você não fica presa, tipo, não posso fazer essa sopa porque não achei tudo orgânico, tá? Então é legal mesmo, eu acho que pra gente funcionava muito nessa empresa de comida saudável e acho que você acaba até quando você começa a usar, é engraçado que as coisas vão acontecendo, né? Vem um parceiro, te oferece um produto orgânico, às vezes é um cara que cultiva cogumelo, às vezes tem alguém que cultiva só cenoura e beterraba, às vezes são vizinhos de roça, né? O cara tá te vendendo cenoura, mas ele tem um vizinho que planta outra coisa, aí ele pode fazer uma parceria. Então, quando a gente começa a botar a ideia para rodar, as coisas magicamente vão acontecendo, porque a gente está ali, né, querendo pôr aquela ideia para frente, né, tira da cabeça, vai para o papel, procura. O Instagram nesse ponto é fabuloso de você achar ali parceiro de orgânico, achar, né, parcerias para você fazer isso. Então eu sou super a favor. Então, e aí voltando aqui, a gente se descontaminar de notícia ruim, vocês têm que realmente tomar isso como verdade, assim. Toda crise tem muita oportunidade, então desconecta das manchetes ruins e conecta na criatividade. Oi, Cris. Acho que você perdeu bastante coisa, mas você pode assistir, vai ficar gravada essa live. Quinta-feira não vai ficar gravada, então quero todo mundo aqui 7 horas em ponto. Vai ser acelerado o ritmo, tem muita coisa para falar na quinta-feira. O que acontece com os negócios que operam de forma amadora nos períodos de crise? Esses negócios tendem a fechar, porque o que acontece? A crise, até isso tem a ver com a origem etimológica da palavra crise, né? Ela tem a ver com limpeza também, com depuração. Isso vale para os negócios, né? Tem uma limpeza e realmente quem fica é quem trabalha direito, quem trabalha com método, quem está de olho nas contas. Essas pessoas sobrevivem. E aí nessa limpeza do mercado, quando a crise vai passando, tem menos gente trabalhando, né? Porque ficaram só os mais ligados, os mais fortes. Isso é da natureza também, né? Até no mundo animal, assim, os bichinhos que são mais fracos, eles não sobrevivem às tempestades, às catástrofes. No mundo empresarial, os empresários que estão mais fracos às vezes não sobrevivem. Isso não tem nada a ver com você ter dinheiro, com você ser rico, tem a ver com você estar ligado nas oportunidades de negócio, você perceber o que eu posso fazer e parar de falar com gente pessimista. Isso, começa, se você não fez isso ainda, começa a fazer hoje, tá? Porque a gente tem, as oportunidades estão aí. Essa história que eu falei dos orgânicos aqui foi uma ficha que me caiu lá. Eu falei, vou falar isso na live na segunda-feira, porque é uma coisa que está acontecendo agora. Eu não sei se vai ter aí na sua cidade, né? Porque o Brasil é enorme, eventualmente onde você mora pode ser que não esteja desse jeito. Mas se está aqui na Serra do Rio, no Rio também tá, possivelmente São Paulo também tá. E aí você vai lá e começa a plantar essa sementinha. Aí o que acontece? Lembra que eu comecei a live falando do que é um bom negócio, um negócio que dá lucro? Você começa, assim, de repente você está ganhando aí R$10 por cada pote de sopa, aí você emplaca um produto orgânico, parcialmente orgânico, e começa a ganhar 18. Você aumenta 80% o seu lucro. Percebe? Que assim, no momento de crise, os insumos estão altos, você vai lá e pegou uma oportunidade e aumentou a sua margem de lucro ao invés de se encolher. Mas tem que ficar ligado, viu? Então, recapitulando, falei aqui dos 5 diferenciais que
fazem das sopas um produto quase que blindado contra esse aumento de custo. A possibilidade de você ter produtos de safra, de você estar sempre ligado na safra, isso parece óbvio, mas não é. A adaptação de receitas sem perda da qualidade, você consegue criar receitas novas, você dá uma movimentada, uma mexida na ficha técnica, inclui um produto, tira outro, diminui e lança uma nova sopa. Não é que você vai pegar uma receita que o cliente já conhece e mudar e não falar nada, isso não é legal. Mas você pega, cria uma nova receita derivada da original com nome novo. E essa receita com seu custo de mercadoria vendida dentro do que você precisa. A possibilidade de você ter um cardápio com muitas opções, mas você fazer rotações. Você ter ali 5, 6, 8 por semana e ir rodando. E na hora, antes de você divulgar o cardápio da semana seguinte, você vai lá na sua planilha, você olha o seu custo de mercadoria vendida, você escolhe só as sopas que vão ficar dentro do perfil de CMV que você combinou com você mesmo em relação ao seu preço de venda. Lembrando que não pode passar de 35%. O ingrediente secreto das sopas, chamado água. Aí a gente tem que lembrar que as sopas têm em média 40% de água e que esse ingrediente ele não tem custo. Então isso faz das sopas um produto muito mais competitivo do que qualquer outro, porque o ingrediente muito presente ele não tem custo. E os 5 são as parcerias que vão tirar você desse astral de crise, porque para alguns segmentos de pessoas essa crise não está impactando tanto e você consegue trabalhar com grupos de pessoas que não vão chorar R$1, R$2 a mais no valor. Mas isso eu vou falar na quinta-feira. É verdade, Claudineia, a tabela nutricional é bem importante. As fichas do curso, todas têm tabela nutricional, porque eu comecei a fazer, quando eu comecei as sopas, eu não tinha tabela nutricional, e eu percebi assim, que as pessoas que estavam fazendo alguma dieta, que elas queriam saber a composição, elas queriam ver a tabela. E aí um dia eu fiz todas as tabelas, nem todo mundo pedia, mas eu passei a fornecer, a disponibilizar as tabelas. E eu acho que isso é um diferencial. Você não precisa manter uma nutricionista na empresa no início, você pode manter, as do curso já tem a tabela nutricional, já estão feitas. Mas depois que você for criando novas, você pode chamar uma pessoa por trabalho. Assim, ela pode vir e assinar. Se você começar o seu negócio em casa, não precisa no início, tá? Mas quando você for expandir, ter um endereço comercial, aí você pode ter uma pessoa que vem na sua empresa uma vez na semana, uma vez por mês. Você pode conversar direitinho, tá bom? Mas eu acho que a tabela nutricional é muito importante, especialmente para quem decidir focar nas sopas de dieta, nas sopas para grupos que têm restrição, envolvendo alguma coisa da área médica, né? Aí é importante você ter um profissional, você ter as tabelas nutricionais e depois ter um profissional para acompanhar, tá bom? Então, pessoal, hoje é a última live, essa aqui ainda vai ficar gravada, do aquecimento do Soparia 10K. Lembrando que eu falei aqui no começo, K quer dizer 1000. Então, o nome do evento é Soparia 10.000. Por que é Soparia 10.000? Porque vou mostrar para vocês o método que eu usei e que os meus alunos usam para faturar R$10.000 vendendo sopa. No final do evento, na quinta-feira, eu vou abrir as matrículas para o Viver de Sopa. Eu sei que tem muita gente que está esperando, louco para entrar, que perdeu o último, então é agora. Na quinta-feira, no final da live, eu vou informar quando tiver disponível o link. Essa é uma das razões para você entrar no grupo de WhatsApp e a outra para você não perder, porque ao contrário dessas lives de aquecimento, quinta-feira o evento não vai ficar gravado. O conteúdo ele é bastante legal, ele segue um roteiro que vocês vão percorrer assim, o caminho das sopas junto comigo. Assim, vocês vão ter uma... Como é que eu vou dizer? Uma overdose, não porque overdose parece um nome ruim, mas uma imersão em sopa, vamos dizer assim, uma imersão em sopa. Então, chega no horário, 19 horas, todo mundo aqui. Eu não vou embromar, que vocês sabem que eu não faço isso, para entrar no conteúdo. Geralmente, vocês sabem que chego aqui 7h05, eu já estou lá na frente, porque acho que quem chega na hora tem que ser privilegiado. Então, eu costumo começar logo. Então, sejam pontuais. Ó, amor, amada, esse de quinta não fica gravado, porque ele fica, enfim, não tem condição. Vamos ver se depois eu consigo disponibilizar, sei lá, não posso te prometer nada, quinta-feira não vai ficar gravado.
Desculpa. Eu faço tudo para ajudar vocês, mas tem coisas que não dá por causa da nossa operação aqui também. Tá bom? Eu queria falar para vocês que a gente vai se ver nos stories por esses dias, até quinta-feira. Vou falar mais coisas para vocês. Continue mandando comentários, dúvidas. Eu adoro essa interação, adoro falar de vocês, saber de vocês, torcer por vocês. Então, continue se comunicando. E a gente se vê amanhã nos stories e quinta-feira quero ver todo mundo aqui. Tá bom, meus amores? Foi mais uma vez, mais um dia de honra estar aqui com vocês. Obrigada por estarem aqui me escutando. São 7h39, vocês podiam estar fazendo outra coisa e estão aqui comigo, né? Então, obrigada. Uma forneria. Ai, que legal. Desculpa, Fafati, eu não vou poder te atender, porque realmente a de quinta-feira não vai ficar gravada. Mas a de hoje, para quem chegou atrasado, quem tá chegando agora, daqui a uns minutinhos tá lá, tá bom? Obrigada de coração e até quinta. Se vocês forem tendo dúvidas, manda aí para mim, posta lá debaixo escreve debaixo do post que a tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Vocês podem mandar por inbox, sim, pelo direct, pelo WhatsApp, mas quando vocês publicam a dúvida de vocês debaixo do post, vocês ajudam aquela pessoa muito tímida que não tem coragem de postar a dúvida. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas, tá? Vou botar nos stories dizendo, pergunte o que você quiser. É uma maneira de eu responder e a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também. Aí a gente vai se ajudando nessa grande comunidade de super, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo grande. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou deixar vocês aqui com aquela imagem, ó. Essa imagem aí é para fazer pensar, hein? Que outro alimento tem essa composição? Isso é para ficar na cabecinha de vocês. Beijo, pessoal.